Bom dia, sétimo ano. Estamos aqui de volta para fazer agora a correção de uma atividade que envolve o conteúdo de medida de um ângulo, lá da página 67, certo? Então vamos à nossa atividade. Bem, essa atividade a gente vai começar, pessoal, por a questão 2, lá da página 67, que diz o seguinte no enunciado. Observe a figura abaixo e indique os pares, certo, de retas perpendiculares. Pessoal, o que são retas perpendiculares? São retas que, entre si, tá, elas compreendem ou têm um ângulo de 90 graus, tá certo? Então nós podemos afirmar, pessoal, que toda reta que é perpendicular a outra, obviamente o ângulo compreendido entre elas vai ser o equivalente a 90 graus. Esses 90 graus, eles podemos utilizar uma nomenclatura para representar isso, certo? A nomenclatura que se utiliza para representar o ângulo de 90 graus é exatamente isso aqui, ó. Então, toda vez que você verifica em uma figura, tá, esse tipo de nomenclatura significa dizer que o ângulo corresponde a 90 graus, certo? Tá bom? Então, é um ângulo reto ou um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, vamos ao que interessa. Vamos lá. Por exemplo, o que é que você observa de cara? Que essa reta V, tá? E essa reta R, que eu estou destacando aqui, ó, a V e a R, elas são perpendiculares entre si. Por quê? Porque vejam que elas são duas retas concorrentes, elas concorrem para esse ponto aí. Eu posso chamar, dar um nome a esse ponto. Vamos chamar esse ponto de ponto M, tá? Esse ponto de interseção da reta V com a reta R. Mas você percebe que nessa interseção entre as duas retas, elas são concorrentes? São, porque elas concorrem para o ponto M. Porém, tá, elas são perpendiculares entre si. Por quê? Porque o ângulo formado entre elas, os ângulos, né, compreendidos entre elas, é exatamente de 90 graus. Ou seja, são ângulos retos. Portanto, você pode afirmar que a reta V e a reta reta R, elas são perpendiculares. Então vejam que você pode afirmar que essa reta V e essa reta R são perpendiculares. Agora, se você comparar, por exemplo, a reta V, certo, com a reta S, aqui, ó, nessa interseção, você percebe claramente que se eu chamasse isso aqui de ponto N, vejam que aqui, ó, eu tenho dois ângulos que são chamados de ângulos agudos, tá? Iguais, né, porque são opostos pelo vértice. E esses dois ângulos aqui, ó, são ângulos o quê? Obtusos, né? E também iguais. Por que que eu classifico esse de uma linhazinha aqui, ó, como um ângulo agudo? Porque eles são maiores que 0 grau e menores que 90 graus. Eles estão compreendidos nesse intervalo, tá? Já esse aqui, ó, de dois tracinhos, certo? Dois pauzinhos aqui, ó, eu chamo ele de ângulo que obtuso, porque ele é maior que 90 graus, maior que um ângulo reto, e menor que um ângulo raso, quer dizer, um ângulo de 180. Então está compreendido nesse intervalo. Vejam que os ângulos que você tem aqui, eles são ângulos o quê? Diferentes do ângulo de 90 graus, quer dizer, eles não são perpendiculares. Então, da mesma forma que a reta V, aqui, ó, ela não é perpendicular à reta S, e a reta V também não é perpendicular à reta T, tá? Você vê isso claramente, tá certo? Então, vamos analisar agora a reta U em relação às outras retas. Por exemplo, reta U em relação à reta R, tá? Elas são perpendiculares? Não. Por que que não são? Porque vejam que aqui eu tenho dois ângulos agudos e aqui eu tenho dois ângulos obtusos. Então, naturalmente, elas não são o quê? Não são perpendiculares. A reta U com a reta R. Agora eu vou comparar essa reta U, vou comparar ela com quem? Vou comparar com a reta S, certo? Vou só apagar aqui para ficar mais claro, pessoal. Tá? Apagar aqui, ó, para ficar bem mais claro. Vamos lá. Você vai comparar quem agora? Nós vamos comparar a reta U, certo, com a reta S. O que é que você já percebe de cara? Que os ângulos compreendidos entre elas, todos eles são o quê? De 90 graus. Vejam que eu tenho aqui um ponto de interseção, que poderia dar qualquer nome a ele, certo? Vamos supor que seja um ponto Q, certo? Esse ponto Q, que é a interseção da reta U com a reta S, tá? Vejam que elas são concorrentes para esse ponto. Exatamente nesse ponto, todos os ângulos compreendidos entre essa interseção correspondem a ângulos de 90 graus. Então, eu posso afirmar que a reta U, ela é o quê? Ela é
perpendicular em relação à reta S, certo? Aí vamos ao que interessa. Agora vou comparar a reta U com a reta T. Vou destacar aqui, ó, melhor para você entender, reta U com a reta T. O que é que você percebe? Bem, elas são concorrentes? São concorrentes bem aqui nesse ponto, ó. O que é que você percebe mais ainda? É que exatamente nesse ponto da interseção dos dois, né, da reta U com a reta T, tá? Todos os ângulos compreendidos entre eles, né, dessa interseção, correspondem a ângulos retos, ou seja, ângulos equivalentes a 90 graus. Portanto, você pode dizer também que a reta U também é perpendicular, certo, à reta T. Então, nessa figura, né, nós temos aí 3 casos. Quais são os casos? Você pode afirmar com toda a segurança que a reta U ela é perpendicular à reta S, a reta U é perpendicular à reta T, e assim como a reta V, ela é perpendicular à reta S. Então aqui seria a nossa resposta da questão 2, tá certo? Então vamos agora à resolução, pessoal. Aqui da próxima, ó, da questão 3, certo? Vamos lá a essa resolução agora. O que é que ele pede no enunciado da questão 3? Determine as medidas dos ângulos representados abaixo. Então, vamos inicialmente à letra A. Medida do ângulo GOF. Vamos lá, ó. Ângulo GOF. Vocês lembram que na nomenclatura de ângulos, né, pessoal? Aqui nós temos duas retas nesse caso, né? Duas semirretas. Semirreta OG, semirreta OF. Por que o nome é semirreta? Porque tem uma origem que é O, tá? E passa indefinidamente por F e passa indefinidamente por G, certo? Isso aqui continua, ó, até o infinito. Por isso que o nome é semirreta. Bem, o que é que você tem aqui? Você tem um transferidor, tá? E ele mede graus, ó, ele vai de 0 a 180 graus. Concordam comigo? Então vejam, pessoal, que isso aqui corresponde o quê? A meia volta. Mas dentro desse intervalo aqui, ó, ele quer saber que ângulo é esse, ó. Esse ângulo aqui, ó, GOF, tá? Exatamente esse ângulo aqui, ó. Se você perceber, olha, se daqui do G ele partiu do 0 grau e até o ponto F ele chegou a 30 graus, obviamente, ó, pessoal, essa região aqui, ó, compreende um valor de 30 graus. Portanto, eu posso dizer que a medida do ângulo GOF é igual ou equivalente a 30 graus. Até colocar bem aqui, ó, letra A, certo? A medida, certo, do ângulo GOF vai ser igual a 30 graus. Pronto, fizemos esse. Vamos apagar aqui para não fazermos confusão com as outras resoluções. Vamos agora à resolução da letra B. O que é que você percebe na letra B? Professor, na letra B ele quer que você calcule o ângulo GOE. Aqui, ó, GO, então ó, é o vértice, não é isso? É, bem aqui, ó. Ora, se eu vou partir do 0 grau, tá? E eu quero saber a dimensão desse ângulo aqui, ó, tá? Que parte de G, ó, aqui, ó, GOE, certo? Ó, aqui as duas semirretas, tá aqui a origem comum, tá certo? Bem, quanto é que vai ser o valor desse ângulo? É só você olhar aqui, ó, tá? Para esse arco equivalente. O arco equivalente partiu do 0 e terminou em quem? Terminou em 50. Então é lógico, né, que você pode afirmar aqui que a medida desse ângulo, certo? Medida do ângulo GOE vai ser equivalente a quanto? Vamos só ajeitar aqui, certo? Pronto. Agora dá certo. Medida do ângulo GOE vai ser igual ou equivalente a 50 graus. Lógico, né? Porque a medida desse ângulo vai ser equivalente a esse arco aqui, ó, vai ter o mesmo valor, tá certo? Tá bom? Vamos agora à resolução da letra C. Vamos colocar aqui outra cor, né? Pra gente ir alternando aqui pra gente entender, ó. Vamos só apagar aqui para ficar bem mais claro, certo? Próximo caso, qual é? Próximo caso é a medida do ângulo DOC. Aqui já dá para você visualizar bem direitinho, né? Olha só, ângulo DOC, ó. DOC. Onde é que está o C? Bem aqui, ó. Certo? Então ele quer que você determine esse ângulo aqui, ó. A medida desse ângulo. Tá na cara, né, pessoal? O que é que você percebe aí? Ó, o ângulo DOC. Bem, professor,
Tem que ser a medida desse arco? Sim, a medida desse arco daqui até aqui, ó. Ora, se ele termina em 90 e ele começa em 70, é só você fazer a diferença, né? Ó, 90 menos 70 graus. E vai ser numericamente igual a quanto? A 20 graus. Então vejam que o tamanho desse arco corresponde a 20 graus. Então esse ângulo DOC é igual ou equivalente a 20 graus. Então vamos anotar aqui, ó. Letra C. A medida do ângulo DOC vai ser equivalente ou igual a 20 graus. Vamos agora à próxima proposta dele. Qual é? Vamos apagar bem aqui, né? Certo? Aqui também. Vou apagar esse para ficar bem bonitinho. Pronto, vamos lá. Próximo, o que ele quer? Ele quer a letra D. A letra D, ele quer que você calcule, vamos até colocar logo aqui, ó. Ele quer que você calcule a medida do ângulo GOD. Vamos localizar lá. Aqui, ó. G, onde é que está o G? Tá aqui, ó. GOD. Tá fácil, esse ângulo vem aqui, ó. O começo ele aqui do arco dele, ele começa onde? Em 0 grau. E ele vai até onde? Ao D, aos 70 graus. Então vejam que a dimensão desse arco vai ser justamente o valor em graus. Ora, se partiu de 0 e chegou em 70, ele vai ser equivalente a quanto? A 70 graus, certo? Então a medida do ângulo GOD é equivalente ou igual a 70, tá certo? Vamos lá, o próximo, certo? Apagar novamente aqui, para que fique mais claro, tá? Próximo agora, vamos lá. Letra E. Na letra E, certo? Ele quer que você calcule a medida do ângulo AOD. Vamos lá fazer? Ora, AOD, começa em A. Onde é que está o A? O professor, o A está bem aqui, ó, certo? AOE. Aliás, não é AOD, é AOE, né? Então, vamos só apagar aqui, certo? Bem aqui, ó. Pronto, AOE. Vamos repetir bem aqui. Olha só, AOE, certo? É esse aqui, ó, que nós queremos calcular. Ah não, pessoal, AOD mesmo, é o E, tá certo? Eu peguei errado, porque são muito parecidos, né, esses dois, ó, certo? Então até colocar logo aqui, ó, o F vai ser a medida do ângulo AOE, né? E o D, aliás, o E, né, vai ser a medida AOD. Então vamos apagar bem aqui. É porque são tão parecidos que eu fiz confusão bem aqui. Pronto. Só colocar aqui os dois, ó. Vamos lá, calcular os dois logo. Medida do ângulo AOD. Esse primeiro bem aqui, ó. AOD. AOD. Tá aqui ele. Professor, medida do ângulo AOD vai ser essa região compreendida do A até o D. Confere? Confere. Ora, se ele está partindo do A, que corresponde a um valor de 160 graus, certo? E ele vai até o D, que o valor equivalente é 70 graus, vamos raciocinar comigo. Se ele partiu do 160 e for até o 70, é só eu fazer a diferença. 160 menos 70. Confere? Ora, 160 menos 70 vai ser numericamente igual a 90. Então, o ângulo, a medida do ângulo AOD vai ser igual a 90 graus, certo? Vamos ao próximo agora, né? O próximo, pessoal, vamos lá. O próximo, ele quer que você calcule a medida, vou colocar de vermelho aqui para fazer diferença, certo? Medida do ângulo AOE. Pronto, agora está correto, ó. Medida do ângulo AOE. A, O e o E, bem aqui, ó. Veja bem, então essa região compreendida entre o A e o E vai ser meu ângulo, confere? Ele está partindo de onde, professor? Está partindo do 160, certo? Então ele partiu daqui, ó, e foi até aqui, ó, até o E, ó. Qual é o valor que tem aqui no E? 50 graus. E lá, 160. Então é só eu subtrair, fazer a diferença, ó. 160 menos 50 graus. Vai dar exatamente quanto? Vai dar igual exatamente a 110. Confere? Portanto, a medida do ângulo AOE vai ser igual a 110 graus. O que é que está faltando? Só esses dois, né? Então vamos apagar aqui e vamos fazer o próximo, né?
Vamos lá para o próximo. Vamos lá, só apagar rapidinho aqui, pronto. Beleza, vamos lá. Qual é a medida agora? Medida do ângulo COF, né? Vamos colocar aqui com azul para ficar diferente. Esse aqui, ó, é o G que nós vamos fazer agora. Vou colocar o G bem aqui e o outro eu coloco ali do lado mesmo, certo? Então, vamos lá. Medida do ângulo COF. COF, certo? Só apagar isso aqui. Pronto. Vamos lá. Medida do ângulo COF. Vamos lá. C. Onde é que está o C? Bem aqui, ó. CO é o meu vértice. F. Bem aqui, ó. Então, na realidade, essa região compreendida entre os dois, né, pontos. Ora, se ele partiu do C e foi aqui, ó, até o F. Qual era o valor que tinha em C? 90. Então, você anota aqui, ó, 90 graus. Menos. Onde ele parou? No F, que é quantos graus? 30. É só fazer a diferença. 90 menos 30 é igual a quanto? 60 graus. Então, vejam que a medida do ângulo COF vai ser equivalente a 60 graus. Pronto, só me resta esse último, tá? Eu vou apagar novamente aqui para ficar mais clara a explicação, como eu falei. Realmente fica melhor, pessoal, de visualizar, né? Fazendo um por um, certo? Então você faz confusão depois. Vamos lá. Próximo, ó. Só para finalizar aqui com uma coisinha diferente. O H, tá? Medida do ângulo AOG. Vamos lá. Medida do ângulo AOG. Olha só, ele partiu do A, 160. E foi, ó, até onde? Até o G, bem aqui, ó, certo? Então, na realidade, ele quer a medida desse ângulo aqui, ó, certo? Ora, se ele partiu de 0 e foi até os 160, é natural que a medida desse ângulo vai ser igual a quanto? A 160 graus. Porque se eu subtrair 60 menos 0, vai dar exatamente os 160, tá? Então, com isso, pessoal, a gente conclui a primeira parte da nossa correção. Questão 2 e questão 3, tá certo? Então, pessoal, vamos finalizar aqui e daqui a pouquinho eu faço a correção da